Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, estou passando por aqui, jornalista Mendonça, para a gente fazer, né, um bate-papo, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória jornalística, quando eu comecei no jornalismo, por onde eu passei, né? Da onde eu sou, natural, onde eu comecei. Na verdade, a gente já tem uma boa caminhada dentro do jornalismo investigativo. E eu sou de Ponta Porã. Ponta Porã é uma cidade hoje, mais ou menos com quase 100 mil habitantes, né? São duas cidades irmãs que são Pedro Juan Caballero, né? E Ponta Porã. E hoje eu queria falar um pouquinho como que funciona a fronteira. Claro, né, que na fronteira eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui para falar mal, mas falar o que realmente é real. Tá? Até porque eu trabalhei na fronteira e eu não estou falando aqui não estou falando aqui um assunto que eu peguei da internet, tá bom? Eu não estou aqui falando um assunto que eu fiz uma pesquisa, não. O que eu vou dizer aqui foi o que eu vivenciei, o que eu vivi como jornalista na fronteira, trabalhando como fotógrafo, né, fazendo reportagem, trabalhando com site, trabalhando com jornal impresso e fazendo freelance. Então, e trabalhando para alguns meios de comunicação, também para a rádio. A fronteira, Ponta Porã, ela é fronteira com Pedro Juan Caballero, e é diferente porque Ponta Porã e Pedro Juan Caballero é uma fronteira seca. Ela não faz divisa de uma ponte, ela não faz, enfim, ela é por terra seca. Então isso facilita, né? Só faz divisa de uma rua. Você passou a rua e aí você está dentro do país vizinho, que é o Paraguai. Então, não é, por exemplo, como Cidade Leste, né, que lá você tem que atravessar a ponte, ter um ponto de fiscalização tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio, e isso inibe o crime organizado, inibe a criminalidade. E no caso de Ponta Porã, não, porque é uma fronteira seca. Então, o que acontece? As pessoas cometem o crime do lado paraguaio e elas atravessam uma linha, uma faixa de fronteira, uma rua, e estão no Brasil. E assim também do outro lado, as pessoas cometem crime em Ponta Porã e elas atravessam, né, ali a divisa e elas estão no Paraguai. Então, por isso, esse é um dos motivos, né, é uma das grandes dificuldades que a maioria dos casos que acontecem na fronteira, eles não são elucidados. Por quê? Porque a polícia brasileira, a polícia judiciária e a polícia militar, ela não tem poder de polícia em outro país. Embora haja um convênio, embora haja uma parceria hoje, né, tecnologia, mas a polícia do Paraguai, ela não tem poder de polícia no Brasil, e nem a polícia brasileira ela tem poder de polícia no Paraguai. E assim, pessoal, infelizmente a fronteira, claro, eu sou de Ponta Porã e nós somos 7 irmãos, e nenhum é bandido, nenhum virou traficante, como tem tantas outras pessoas. A maioria das pessoas que vivem na fronteira são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas que trabalham para viver e levam a vida normal, não se envolvem com a criminalidade, não são traficantes, não são pistoleiros, não são bandidos, não são nada disso, levam a vida normal, né? Só que a fronteira, ela é propício para o crime organizado. Então, acontece muita coisa na fronteira que você não vai ver em outro lugar. Esquece, não existe. Quando a gente conta para as pessoas como que funcionam as coisas na fronteira, como que funciona, as pessoas elas ficam admiradas, elas não acreditam. Talvez elas, por mais que a mídia, os meios de comunicação acabam mostrando tudo que eu estou querendo dizer aqui, mas é só quem vive, né? Só quem trabalhou na fronteira. Eu trabalhei na fronteira como jornalista, na faixa de fronteira ali, Ponta Porã, Pedro Juan, e eu fazia muita reportagem, cobria matéria jornalística, principalmente de pessoas que eram mortas, enfim.
E o que eu vou falar um pouquinho aqui hoje é sobre. Eu vou estar falando aqui. Hoje eu vou falar para não ficar muito, estender muito esse vídeo, eu vou falar de algumas coisas que eu vivenciei na fronteira, né? Infelizmente, lamentavelmente. E hoje eu queria falar sobre o serviço, sobre o crime, né? De pistolagem, que é tido como uma profissão. E uma vida na fronteira, infelizmente, ela não vale absolutamente nada. Você pode ver que na fronteira muitas pessoas são mortas, muitas pessoas são assassinadas na região de fronteira, serviço de pistolagem, né? E o que eu quero dizer para você, esses pistoleiros que cometem crimes, eles estão extremamente profissionais, são criminosos, né, que vivem da pistolagem, que vivem de tirar a vida, e dificilmente eles vão fazer um trabalho de pistolagem, né, vão cometer esses crimes, e eles voltam, né, frustrado. Por quê? Porque são especialistas. Você pode ver na maioria das reportagens que acontece, eles são profissionais, eles são atiradores profissionais que vão e dificilmente eles voltam sem cumprir a missão deles. Mas o que eu quero falar para você hoje, né? O que eu quero dizer para você hoje é que, como jornalista, a gente, através de fontes, conversando, né, já tive a oportunidade de conversar até com alguns criminosos da área, que praticava crime de pistolagem na fronteira, no Paraguai, e a maioria são do Paraguai que cometem esses crimes, que vêm fazer a pistolagem, cometer crime e tirar a vida de pessoas. E esses profissionais, eles não erram, eles vão e matam mesmo, né? A gente já viu o caso aí de vereadores que foram mortos, de jornalistas, inclusive eu conheci, né? Primeiro lá em 2000, salvo engano, 2012, Paulo Rucaro, que mataram, né? Que trabalhava no Jornal da Praça. Agora, recentemente, algum tempo atrás, o Léo Veras, que era um amigo meu particular, uma pessoa na qual eu tinha um carinho muito grande, uma pessoa muito bacana, era um jornalista investigativo e que conhecia tudo sobre a fronteira, né? Era um jornalista investigativo que tudo que as pessoas queriam saber, elas iam até o Léo Veras, porque o Léo Veras, ele sabia tudo o que acontecia na fronteira. Então, pessoal, o que eu quero dizer para você hoje aqui é que na fronteira uma vida vale muito pouco, infelizmente. As pessoas lá mandam matar as pessoas por muito pouco, diferente de qualquer outro lugar. Por exemplo, em outro lugar, a gente vê casos e reportagens, por exemplo, fulano mandou matar o outro e pagou lá 50 mil reais, 100 mil reais. Claro que na fronteira tem crimes, e eu vou te falar aqui das diferenças desses crimes, tá? Até conversando, vivenciando isso, conversando com muitos jornalistas, com policiais do lado paraguaio, do lado brasileiro. Então, a gente pegou, né, uma experiência, a gente adquiriu uma experiência. Mas, assim, inicialmente, se começa assim, no crime de pistolagem, nos crimes que são cometidos. Aquelas pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou conhecido, né? Que eu não sou, por exemplo, que eu não sou nenhum político, que eu não sou nenhuma autoridade, que eu não represento nada, por exemplo, que eu não faço parte de uma organização criminosa e que eu não tenho poder aquisitivo, que eu não tenho, enfim, é uma pessoa simples, vamos colocar assim, né, para você poder entender. Se eu sou uma pessoa simples, lá tirar a vida de uma pessoa não custa praticamente nada. E esses pistoleiros, eles matam, principalmente essas pessoas mais simples, uma vida lá de verdade, pessoal. Você vai ficar horrorizado, chocado com o que eu vou dizer aqui. Uma vida na fronteira, ela tem casos lá de pistoleiro cobrar R$200 para fazer o serviço de pistolagem, R$300 e até menos, tá? O que eu estou colocando aqui
isso vai para menos ainda o valor. E eu vou deixar algumas imagens aqui, né? Você vai ver algumas imagens aqui, algumas fotos de pessoas aí, um pouco do que acontece na fronteira, de crime de pistolagem, enfim, de crime de pessoas que foram assassinadas e mortas, né? E isso na fronteira, quando a pessoa é simples, por exemplo, é 250, 300 reais para tirar a vida de uma pessoa. Então não custa muito, por qualquer motivo se manda matar outra pessoa. E aí a maioria desses casos, como eu já falei, não são casos elucidados. Por quê? Porque as pessoas que cometem esse crime são pistoleiros do país vizinho, Paraguai. Então eles matam, né? Eles vêm do lado brasileiro, cometem esses crimes, mata, né, essas pessoas, e elas vão embora, né, para o país vizinho, e a polícia do Brasil, a polícia judiciária, ela não tem poder de polícia, ela não pode entrar para poder investigar. Então, raramente, claro, né, que a polícia, sendo no território brasileiro, em solo brasileiro, a polícia vai investigar, vai fazer o que pode, mas a maioria dos casos não são elucidados porque não se consegue, não consegue colher provas, né, não consegue ir atrás, enfim, porque a polícia judiciária, a polícia do Brasil, não tem poder de polícia no Paraguai. Mas uma observação, outra coisa que eu queria dizer para você aqui, por exemplo, a pessoa, igual eu disse para você, esse é um caso, né? Que uma vida não vale nada. Mas, por outro lado, também existe, é muito relativo isso. Por exemplo, tem casos de pessoas lá que o serviço, né, de pistolagens, encomendas para matar as pessoas custaram mais de $1 milhão, $400 mil, $500 mil. E uma coisa que na fronteira, e eu estou falando isso porque eu sei, porque eu vivenciei isso. Não estou falando porque alguém me disse, porque alguém me falou, não. Os crimes são separados. Geralmente começa, ninguém mata uma pessoa lá com 38. O serviço de pistolagem começa, se a pessoa é simples, ela vai ser morta com 9mm, uma pistola 9mm, enfim, essa é a arma mais utilizada para se cometer esse crime lá. Mas quando alguém morre a tiros de fuzil, quando você vê uma pessoa sendo morta a tiros de fuzil, significa o quê? Que esse serviço de pistolagem custou muito alto. Ela saiu acima de $100 mil, de $50 mil, de $200 mil, tá? Então, há casos na fronteira que a gente sabe que teve pessoas lá que, por exemplo, que mataram, né, que o serviço de pistolagem foi lá e fez o serviço que custou, por exemplo, para matar uma autoridade, matar um jornalista, matar um político que tenha nome, que seja pessoa importante, é muito maior. Então, esses valores aí chegam até e são cobrados em dólar, né? E essas pessoas são mortas só a tiro de fuzil. O próprio crime organizado, quando manda matar alguém de outra facção, né? Você vai ver lá que é tiro de fuzil, ou alguém, uma autoridade, um jornalista, alguém importante. Então, geralmente, são mortos a tiros de fuzil. Então, geralmente, esses crimes que são cometidos de pistolagem e que as pessoas são assassinadas, são assassinadas, né, e mortas a tiros de fuzil, são crimes que, na maioria das vezes, é encomendado por um valor em dólar, um valor muito alto mesmo, né, um valor muito alto. De crime organizado, por exemplo, Jorge Rafat Tomani, né, que era um empresário, mas que era um traficante que comandava Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, né? Jorge Rafat Tomani. Então, fizeram um consórcio, né? Como ninguém conseguia ter acesso a Rafat, que ninguém conseguia ter acesso pelo poder de força que ele tinha, pelo poder aquisitivo, pelo aparato que ele tinha de pistoleiros treinados, quase ninguém conseguia ter acesso a Rafat Tomani, né? Então, ele ficou, né, o poder dele na fronteira, que era um grande traficante, né, que estava sendo investigado, já tinha um mandato contra ele no Paraguai, aliás, no Brasil,
pela justiça brasileira, mas que no Paraguai ele vivia, né, como um empresário, dono de faculdade, tinha lojas de pneus, enfim, e tantas outras coisas, mas que na verdade era um grande traficante. Então ele não deixava ninguém entrar ali, né? Nem Comando Vermelho, nem PCC e nem outras organizações criminosas entrava ali porque o poder dele, o domínio dele era muito grande. Então o que aconteceu? Essas facções, o crime, o clã local, que é a máfia local, se reuniu, né? A máfia local, o clã local, que tem aquelas máfias locais, não são as facções PCC, Comando Vermelho, não. Lá no Paraguai existia, e tem até hoje, né, os clãs, né, que são aquelas famílias de traficantes, do clã, né, local. Então se juntou-se um clã local com outras facções criminosas, como segundo informações, como o PCC, Comando Vermelho, e fizeram ali, se reuniram, né, e pagaram um valor muito caro, né, compraram uma .50 ali para fazer, contrataram pistoleiros, montaram todo um aparato, um suporte, fizeram um consórcio para poder matar Jorge Rafat Tomani, e ele foi realmente morto, né, em uma emboscada cinematográfica, né, coisa de filme, que está aí na mídia, aí nas redes sociais, vídeo no YouTube, e aí um aparato, né, ele que estava ali, mas que acabou sendo emboscado ali, e naquele momento os pistoleiros acabaram efetuando vários disparos de .50 contra, né, o seu carro blindado, uma Hammer, né, preta, blindagem que aguentava até tiro de fuzil, uma Hammer preta que ele tinha, e que ele andava com essa Hammer ali, e tinha uma blindagem muito forte, mas não resistiu aos tiros de fuzis, foram vários tiros de fuzil que acabou atingindo ele, dilacerando ele, as imagens são feias, e daí as organizações criminosas conseguiram se organizar na fronteira, e hoje, infelizmente, está um verdadeiro caos a região de fronteira. Mas é assim, então tem esses pistoleiros que são uma empresa, né, e que eles prestam serviço para as organizações criminosas, presta serviço de pistolagem para quem quer adquirir o serviço deles. Então tem muito isso no Paraguai, né? E uma vida no Paraguai ela pode custar muito pouco, e uma vida no Paraguai ela pode custar milhões, né? Depende de quem é a pessoa, depende do poder da pessoa, depende da repercussão, né? Então são vários tipos de situações. Então a gente vê aquelas pessoas que são mortas ali, muitas são mortas por um valor insignificante, né? Um valor muito baixo. Estou falando porque eu vivi isso, eu sei o que eu estou falando. Eu não estou aqui falando bobeira, tá? O que eu estou falando aqui é porque eu vivenciei isso, não tirei nada de internet, tá? Mas outras vidas ali na fronteira custam muito alto, de autoridades, de políticos, de jornalistas, pessoas conhecidas e pessoas que tem que tem uma influência na sociedade, autoridades, políticos, enfim, policiais, né, magistrados, juízes e promotores, então custa muito caro, né? E aí geralmente essas pessoas são mortas a tiro de fuzil. Então na fronteira existe um grupo muito organizado, tá? Muito organizado, que fazem, né? Que prestam esse serviço não só para o crime organizado, para as facções criminosas, mas para qualquer pessoa que querem contratar o seu serviço. São mercenários, são homens que têm um grupo de pessoas só para matar, e eles são treinados, né? Eles são dificilmente eles vão errar o alvo, dificilmente vai ser frustrado aquele plano para tirar a vida de alguém, e sempre é a luz do dia. Na fronteira, a maioria dos crimes é a luz do dia, não tem esse negócio de fulano morreu à noite, fulano morreu em tal lugar, não, no lugar ermo, no lugar escondido, não. Isso acontece à luz do dia. Quando eles resolverem te matar, eles vão te matar, tá? Não importa se você estiver na sua casa,
na porta de uma delegacia, no meio da rua, no teu trabalho, na sua casa, enfim, quando eles resolverem que aquele é o momento, que chegou a hora de você morrer, você vai ser morto. Então é assim que acontece na fronteira, tá bom? Então, só para você poder entender. E esses crimes são cometidos e esses criminosos eles se invadem, né, para o país vizinho Paraguai, e aí a maioria desses crimes não são elucidados, a polícia judiciária do Brasil não consegue esclarecer esses crimes, tá? Porque a polícia brasileira ela não tem poder de polícia no Paraguai, e aí acaba ficando por isso mesmo. Eu vou falando aqui as minhas experiências, a mais se você gostou, compartilha, se inscreva, dá um like, assine o sininho de notificação, tá bom? Para você receber todos os vídeos. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco como que funciona ali, né? O narcotráfico da fronteira. Hoje eu estou falando sobre o crime de pistolagem, como que ele acontece, de que forma que ele acontece um pouquinho. Então não vou estender muito esse vídeo, mas no outro tópico a gente vai estar falando de experiências que eu vivi na fronteira como jornalista, de quem viveu naquela parte ali, né, e sabe que só quem viveu, quem conhece a fronteira, sabe que é uma particularidade e que é um lugar totalmente diferente de qualquer outro lugar, tá bom? Então se você gostou, ó, se inscreve aí, assine o sininho de notificação, né, para você poder receber os outros vídeos quando os vídeos chegarem, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Jornalista Luiz Mendonça, tá bom?